Oi pessoal, professor Giovanni, tudo bem? Hoje nós vamos ver, eu vou falar para vocês sobre o infinitive. Então vocês vão acompanhar na página 311, Language Practice Infinitive, to plus verb. Então nós temos ali a definição. O infinitivo é uma forma do verbo e pode conter ou não a partícula to. Uso. Usa-se o infinitivo com to na maioria dos casos. Temos alguns exemplos aqui. She wants to leave. We decided not to go. He was the first to arrive. You are too young to drive. What a nice thing to say. It's time to leave. I am pleased to meet you. It took us 1 hour to get there. Então, traduzindo, ela quer ir embora, nós decidimos não ir. Ele foi o primeiro a chegar, vocês são muito jovens para dirigir. Que coisa mais legal de se dizer. É hora de ir embora. Eu estou encantado de te conhecer e nos levou 1 hora para chegar aqui. Então, o infinitivo é isso. É a partícula, né? Nós chamamos de particle. To mais o verbo. Então, é to leave, to go, to arrive, to drive, to say, to leave, to meet, to get. Embaixo temos aqui situações que a gente vai utilizar o infinitivo sem a partícula to. Quando? Após os verbos modais can, may, might, should, etc. Os verbos auxiliares do, will e os verbos make e let. Então, por exemplo, no caso dos modais, she can dance. Então, nós não vamos dizer she can to dance. Então, sempre que tivermos um modal verb, no infinitivo vai somente o verbo sem a partícula. Do you like tea? He made me cry. Let me go. Então, todos esses exemplos, a gente utiliza os verbos no infinitivo. Dance, like, cry, go. Porém, sem a partícula to antes deles. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo no que a gente chama de forma base. A forma base é a forma original do verbo. É como ele é criado. Então, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma conjugação, esse é o infinitivo. E aí nós temos mais um caso após but e except. We did nothing but cry. You should do nothing except wait. Então, após esses dois verbos, but e except, nós também não utilizamos a partícula. Vamos utilizar apenas o verbo no infinitivo, cry e wait. Temos uma nota ali do lado, to help pode ser seguido de infinitivo com ou sem o to. Então, no caso do verbo help, vai ser opcional, se você preferir utilizar com a partícula ou sem, as duas formas estão corretas. O exemplo aqui é help me push the car, então me ajude a empurrar o carro, ou help me to push the car. Então, me ajude a empurrar o carro. É a mesma frase, porém, no inglês você tem a opção de utilizar a partícula to ou não antes do verbo, que aí no caso é o push, ok? Aí a gente tem alguns exercícios, a gente já vai falar sobre eles. Eu vou só dar mais alguns detalhes sobre o infinitivo, porque nas próximas aulas a gente vai dar sequência nele. Então muitas pessoas costumam se confundir. Ok, então o infinitivo é o to mais o verbo. Tem as situações aqui que eu coloco a partícula to, tem situações que eu não coloco a partícula to, mas em que momentos eu vou utilizar o infinitive? Então, o infinitive a gente pode utilizar quando ele é o sujeito da frase, quando ele está começando a frase, quando ele está em destaque na frase. Por exemplo, se eu quiser, se eu quero dizer que praticar esportes é muito bom. Então, em inglês eu digo to practice sports is very good. Então, to practice, aí está no início da frase, está começando a frase, ele é o sujeito da frase. Outra situação em que eu vou utilizar o infinitivo é quando eu estiver dando a razão de alguma coisa, o motivo de alguma ação. Então, por exemplo, por que você estuda? Why do you study? I study to learn. Eu estudo para aprender. Então, aí eu tenho o to learn, infinitivo, com a partícula, para indicar uma razão, para indicar um motivo. E
Outra situação em que a gente vai utilizar o infinitivo é quando ele for o seu objeto da frase. O que é o objeto da frase? Ele vai ser o complemento. Então a frase tem um sujeito, alguém que realiza a ação. A frase tem a ação propriamente dita e essa ação tem um objeto, tem um complemento. Por exemplo, eu posso dizer: eu gosto de ir ao cinema. I like to go to the movies. Então eu tenho o sujeito, eu tenho a ação, like, gosto, porém eu gosto do quê? I like what? I like to go to the movies. To go. Eu gosto de ir ao cinema. Então o to go aí é o infinitive que está sendo o complemento da minha ação. I like. Ok. I like to go. Eu gosto de ir. Então, nesses três casos, a gente vai utilizar o infinitivo. Quando ele for o sujeito da ação, quando ele for a razão de alguma ação ou quando ele for o complemento, o objeto aí da nossa frase, da nossa ação. Ok? Aí eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês fazerem. Então, number 1, match the sentence halves. Então, nós temos 4 frases pela metade, vocês têm que completar da forma que melhor se encaixar. Então, 1, there's nothing they can. 2, what time do you? 3, we must. 4, it's very difficult. E os complementos são: A, leave for school. B, do accept, hope for the best. C, to answer this question. D, finish our homework before dinner. E o número 2, answer the questions using not and the expressions in parentheses. 1, what did he decide? E aí, em parênteses, a gente tem go to the beach. Então, a pergunta é o que ele decidiu. Ir à praia. A gente tem que utilizar o not. Então, esse exemplo aqui, he decided not to go to the beach. É assim que a gente vai formar o infinitivo na forma negativa. A gente não vai utilizar o don't ou won't ou didn't. A gente vai utilizar o not, o to e o verbo. He decided not to go to the beach. Number 2, what did she promise? Arrive late. O que ela prometeu? Chegar tarde. 3, what do they expect? O que eles esperam? Fail the examination. Então, falhar na prova, na avaliação. 4, why did they hurry? Por que eles se apressaram? Miss the train. Perder o trem. Então, lembrem-se que vocês têm que fazer da forma negativa, utilizando o not, ok? Então, por hoje é isso. A gente vai ficar aí com o infinitive. Eu vou deixar o campo de tarefa para vocês entregarem. Vocês podem copiar os exercícios, colocar as respostas e colocar no campo de entrega das tarefas, ok? E por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula.